Olá pessoal, tudo bom? O professor Alvin Serpa aqui de volta para vocês na aula de hoje, matemática, na verdade estatística, medida de centralidade, tá? Aula de número 54. Antes de começar a nossa videoaula, eu tenho que deixar bem claro para você, tem um recadinho aí de Robertão na transmissão. Ele vai estar lá no Castelo Armorial fazendo uma super produção que vocês vão adorar. Espera só, é só um fuxico aí para vocês ficarem alerta, tá bom? Se liga aí. Nossa equipe de hoje, nós vamos estar aqui com Roberta, tá aí no cantinho fazendo a nossa transcrição ao vivo e ele está conosco aqui, Robertão da transmissão. Você não está vendo e não consegue visualizá-lo, mas ele está aí. Vamos para a nossa videoaula de hoje, aula de número 54, estatística na veia. Vamos lá, Robertão. Olha, já posso começar já falando sobre o resumo, construções de gráfico, como é que ocorre e de que forma isso fica mais facilmente aplicado, tá? Primeiro, toda pesquisa estatística ela vai estar representada, né? A sua nomenclatura vai estar representada nesse sentido que está aí, ó. Primeiro, na língua latina, status, que significa estado ou situação, ok? Depois, na língua grega, mais antiga, né? Nós vamos encontrar verificar ou estabelecer. Então, tá bem claro aí no mapa mental para vocês acompanharem. Não esquece, tá? A palavra estatística, ela pode ser escrita, interpretada, e é claro, né, analisada e exposta de várias formas, não tem um conceito único. Quem foi que disse isso pra gente? Um grande matemático alemão chamado Gottfried, tá bom? E aí as etapas que nós vamos começar com elas são essas, ó. Como que se faz uma estatística, então? Ela é dividida em 3 etapas. A primeira, como sempre a gente faz essa revisão, é a amostragem, ou seja, a amostragem é uma parte da população ou o todo dessa população, quando é um censo, e depois nós passamos para a estatística descritiva. Na estatística descritiva eu já tenho feito o questionário, aplicado o questionário, pego de volta esses dados, coloco numa tabelinha, distribuição lá de frequência absoluta, frequência relativa, porcentagem, já está pronto para virar um gráfico, ok? Então essa é a estatística descritiva. E aí, por fim, nós vamos para a inferência estatística, que é o estudo. Após a produção do gráfico, eu vou estudar as medidas de centralidade e de dispersão no próprio gráfico, que eu vou mostrar para vocês já já, ok? Então, em resumo, é isso aí, ó. Estatística, população, amostra, estatística descritiva, e na inferencial ela é subdividida em medida de centralidade, medida de dispersão. Na medida de centralidade eu tenho amplitude, somatório. Se liga aí que somatório, poucos livros didáticos aí do 9º ano trazem somatório, mas é muito fácil somatório, tá bom? Bom, medida média aritmética e ponderada, moda, mediana, e as medianas podem ser quartil, decil, centil, tá? E a mediana normalmente par ou ímpar. Também não esquece desse detalhe, porque às vezes pedem a média geométrica, se liga aí, ok? Bom, aí tá claro para você, quartil, decil, são as etapas que se dividem para poder a gente reconhecer a mediana num gráfico. E aí você já sabendo disso, vamos partir direto para entender cada parte das medidas de dispersão, que é amplitude novamente, desvio médio, variância e desvio padrão, tá bom? Tá tranquilo? Traz para mim aqui, Robertão, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, ó. Presta bem atenção. Se subdivide em medida de centralidade, que é o que a gente vai trabalhar na nossa videoaula de hoje, tá tranquilo? Depois eu vou falar de medida de dispersão, isso é um dado muito importante, e vou mostrar para vocês, inclusive, como que a gente faz para ler esses dados aí expostos na mídia sobre a nossa etapa aí do coronavírus. Se liga aí, vem comigo que eu vou te mostrar, tá? Essas medidas, elas são super importantes para que você tenha uma noção, né, de como que ela serve para ajudar a verificar determinado valor que representa uma série de dados, tranquilo? As medidas estatísticas, elas servem, que nós vamos estudar, claro, elas são dentro da média aritmética simples, a ponderada, que eu não vou trabalhar agora, mas pode utilizar, a moda e a mediana. Eu vou usar só a média aritmética simples, a moda e a ponderada, tá bom?
E aí, a partir disso, se liga comigo, que a estatística trabalha a tendência central como indicador de situação de um grupo de valores. Então, a gente começa a entender como que funcionam os dados, se aproximou ou se distanciou do todo, já que é uma parte da população, é a amostra, tá bom? Então vem comigo, observe esse gráfico aí claramente para vocês. Como que funciona a frequência em relação às amostras colhidas, tá bom? E o gráfico já exposto. Primeiro, do teu lado esquerdo aí da tua tela, você vai ver um gráfico em que a média está antes da mediana e antes da moda, ou seja, o pico desse gráfico é a moda, tá? Que normalmente a gente apela que esse pico desse gráfico na área de epidemiologia, que ele baixe bastante por causa da capacidade do sistema de saúde, né, de não estar em comprometimento. Então, nesse caso, a gente fala que o sentido é negativo. Não quer dizer... Vem para mim aqui, Robertão, por favor. Ó, não quer dizer que se o sentido é negativo, os dados são negativos, tá? Se liga aí. O que quer dizer é que iniciou com valores menores e a minha moda, que é o ponto máximo do gráfico, está distante desses valores menores, ok? E aí, voltando lá para a parte central, você vai ver que eu tenho o oposto. Obrigado, Robertão. Exatamente isso, ó. Eu tenho o oposto. Agora, partiu-se de uma quantidade de dados imenso e vai se diminuindo a partir da mediana e da média. Então, a gente fala que esse é o sentido positivo. Mais uma vez, chama atenção. O sentido não quer dizer que a pesquisa é positiva. Eu posso ter uma pesquisa negativa com esses dados, tá? Nesse sentido, ok? E eu posso ter uma pesquisa positiva, contrário, como a gente viu em vermelho. E é claro que a perfeita é essa que está no centro aí, onde a moda, a mediana e a média, elas têm valores iguais. Quando isso ocorre, nós temos o pico, né, dos dados, da inferência desses dados aí. E quando isso ocorre, a gente tem que ter cuidado, qual é o limite do sistema para os dados nesse pico aí, tá bom? Agora que você sabe as posições da moda, mediana e da média, não vamos falar da média ponderada nesse caso aí, nos demais, claro, nessa videoaula de hoje, mas se você já sabe, vamos partir então para mostrar como que a gente faz numa planilha a montagem desses gráficos, ok? Bom, eu vou usar como referência a planilha do Excel. É mais fácil para mim, mas você pode usar alguns programas gratuitos que estão dispostos para você na internet. Não se preocupa, tá? Eu gosto do Excel, porque o Excel eu coloco lá minha tabelinha e a partir da tabela eu seleciono os dados, ele cria o gráfico que eu quero, ok? Ele é uma ferramenta perfeita para mim. Então se liga aí que a Microsoft criou o Excel como um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas. Aproveita isso e aí entra nessa informação, tá? Foi criado em 1987 para computadores que usam o sistema operacional da empresa. Então, se você tem em casa, no seu tablet, no seu computador, os programas que aceitam o Excel, usa. Eu indico, tá bom? Muito legal. Então, vem comigo. Não tem? Usa o Canva, tá? É uma das opções. Eu gosto também, criador de gráficos aí a partir da planilha, ok? É mais uma opção para vocês aí seguirem. Agora vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo. Ó, peguei um gráfico de preferência de esporte dos alunos de 9º ano. Nós temos aí no sentido anti-horário, né? 25% deles gostam de futebol, 30% de basquete, 20% gostam de natação e 25% de vôlei, conforme as cores que estão aí. Para a gente fazer uma análise desse gráfico, é um gráfico de setores. Não esquece, famoso gráfico de pizza, tá? Para a gente fazer essa análise, eu vou precisar calcular a moda, a mediana e a média aritmética. Fechou comigo? Então vem. Vou te mostrar. Primeiro, a moda, é bem claro. Como assim, professor? Já vai de cara dando a moda? É claro. Eu tenho que explicar para você que a moda é o maior valor. Esqueceu disso? Não, pode esquecer você do 9º ano, não dá esse vacilo, tá?
A moda é o maior valor que representa o gráfico, tá bom? Tá bom? Então, ó, se liga aí. Que agora a gente vai dar uma olhada nas demais aplicações. Já vi a moda 30%, porque é o maior dado do gráfico aí de setor. Próxima, mediana, que corresponde a 100%. Então, ela é mediana par. Fechou? Agora, para eu calcular a mediana, é claro que eu vou distribuir essa mediana em duas partes. Eu vou dividir esse 100% em duas partes. Então, eu vou ter 50% mais 51%, que são os dois dados que correspondem ao núcleo, ao fechamento dos 100%, tá bom? Quando você distribuir aí de 1 a 1, você vai ter dois grupos, vão sobrar dois valores, o que ocupa a casa dos 50% e o mais 51%. Quando eu divido 50% mais 51%, eu vou ter 50,5%, ou seja, 50,5%. Então, entenda, mesmo que eu não tenha valores, que eu tenha só porcentagem, eu vou conseguir localizar a minha mediana a partir desses dados aí em termos de porcentagem, tá bom? Aí, ó, futebol, basquete, natação e vôlei. São 4 itens, 4 variáveis. Então, por isso que eu vou dividir a média aritmética dos 100% por 4 variáveis. Ok? 4 variáveis colocadas aí no papel, a média é 25%. Então, qual que eu vou escolher, professor? Sentido anti-horário, não esquece, tá? Sentido anti-horário aí, por causa da lista das cores. Se ligou aí? Então, sentido anti-horário, eu vou utilizar 25% futebol. Não tem para onde, tá bom? Porque o sentido é anti-horário. Então, vem comigo, vamos localizar a moda, a mediana e a média aritmética, tá bom? A moda, você sabe que é 30%, tá nesse perfil aí, ó, nessa fatia da nossa pizza, e a mediana foi dada por 50,5%. Então, é claro, se eu somar 25 mais 30, vai dar justamente nessa posição aí, tá bom? É essa a posição da mediana. E agora, se eu fizer isso com a moda, com a média aritmética, ela vai bater exatamente na quarta posição. E ela está aí nessa quarta parte da nossa pizza, o nosso quartil. Fechou? Então, vamos fazer uma atividade para a gente se divertir. Não tem como fugir dela, tá bom? Vamos comigo? Ó, em um campeonato de boliche, os pontos que Ana, Lia, Rui e Zeca marcaram aparecem na tabela abaixo. Tá aí a tabelinha do lado, na verdade, para você, do lado direito, tá bom? Observe o gráfico que mostra a distribuição de pontos. Localize as medidas centralidades no gráfico. Então, se liga aí, ó. O gráfico já está expondo. Quem mais teve pontuação foi Lia. Já sabe quem é a moda? Preciso dizer? Traz para mim, Robertão, traz. Eu preciso dizer para você quem é a moda? Não, né? Olha o gráfico. Quem é o maior valor no gráfico? É Lia. Então, Lia é a moda. Segue Lia. Então, vamos analisar agora moda, mediana e média comigo, tá bom? Vamos lá. Moda é Lia, porque é o maior valor, metade, né? 50% dos dados aí. A mediana é par, porque somados os valores, temos 64 pontos obtidos, então a mediana par vai sobrar. Não tem como, né? Quando a mediana é par, sobram dois termos centrais, não esquece disso. Então vai sobrar o termo 32 e o 33. Quando sobra esses dois, eu vou somar e dividir por 2. Mediana 32,5. Então já localizei a mediana agora. Vamos para a média aritmética. 64 dividido por quanto? Ó, foram 4 amigos jogando o boliche. Então é claro que eu vou dividir 64 por 4, que vai dar 16. Fechou agora com a média aritmética. Vamos localizar comigo. Sentido anti-horário fica mais fácil, tá bom? Vem comigo, ó. Primeiro Lia, que é o mais fácil. Já tá de cara aí, que é a nossa moda. Fechou? Agora vamos localizar a mediana 32,5. Ora, se Lia corresponde a 32, eu botei bem próximo aí, tá? É só para arredondar, se liga aí. 32,5 vai dar mais ou menos nesse ponto aí, ok? Então tá aí a mediana. E agora a média 16 está dentro de Lia, ok? Se a média 16 está dentro de Lia, claro que vai ficar aí na metade
da parte aí de Lia está localizado. Então agora você já viu os pontos de medida de centralidade ligados ao gráfico de setor, gráfico de pizza. Vamos partir então para a gente entender na próxima avaliação. Se liga aí, ó. Gráfico, essa atividade do gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita entre os visitantes de um zoológico sobre a preferência dos animais. Então, mais uma vez, localize as medidas de centralidade no gráfico, tá? E aí, para localizar, eu vou fazer a soma desses valores. Preste atenção comigo que eu vou criar uma tabelinha aqui. Antes de fazer o cálculo, eu preciso me localizar, tá? Então, vem comigo, ó. Criei a tabelinha aí para vocês. Leão, 50 pessoas disseram ter preferência por leão. Jacaré, 10 pessoas. Macaco, 20 pessoas. Urso, 60 pessoas. E leopardo, 45 pessoas. Se liga aí que já está claro qual é a nossa moda. Quem é o maior valor aí no gráfico? É aquele que está lá em cima, o ponto mais alto, que é o urso. E é claro, quando a gente contabiliza, ele mesmo, tá? Então, a minha moda, o urso. Maior valor das preferências indicadas aí para vocês. E a mediana é ímpar, porque somado 50 mais 10 mais 20 mais 60 mais 45, eu tenho 185 números ou votos de preferência para os animais. Então, somou 185, é uma mediana ímpar. Fica muito fácil. Só dividir ao meio e a posição que ela vai estar é exatamente essa, 93, tá? Fechou? Vamos para a média aritmética. 185 dividido por 5. Professor, por que dividiu por 5? Robertão, presta atenção. Traz para mim aqui, Robertão, de novo. Ó, sempre na média aritmética, eu vou pegar o total, a soma dos valores, dividir pela quantidade de variáveis. Então, se são 5 animais, 185 dividido por 5. Fechou? Então, se liga, vamos lá, de volta. 185 dividido por 5 vai dar 37, exatamente. Então, nós já temos os 3 dados. Vamos localizar no gráfico comigo agora. Preste atenção, bem devagarinho, tá bom? Moda foi o urso, então tá aqui localizada a moda, ok? A mediana foi mediana ímpar, foi o ponto 93, então eu já tenho 50 do urso, mais 10 do jacaré são 60, mais 20 do macaco, nós temos 80, tá? E ela vai ficar aí ainda próximo do urso também, ó. 93 vai dar mais ou menos aí, ok? Mediana posta, agora vamos para a média, se liga comigo. A média deu 37, então tá antes do animal leão, porque o máximo que tinha de preferência para ele foi 50. Então 37 já tá nesse valor aí, tá bom? Olha a distância que está entre média, mediana e moda. Tá vendo como tá disperso? O que quer dizer que quando fizeram essa pesquisa, ela não representa tão bem a quantidade, a amostragem coletadas, tá? Ou foram pessoas pesquisadas no mesmo dia, ou pessoas com mesmas escolhas, e aí dá uma diferença muito grande, ou dias diferentes, deu essa diferença imensa. Quando os dados se aproximam, ficam mais fácil para a gente ter uma ideia da população, tá bom? Segue comigo agora, porque tem um desafio para mostrar para vocês, presta atenção. Eu vou só esclarecer o desafio para a gente poder entender como que funciona isso, tá? Você vai mandar a resposta desse desafio para o Instagram Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, ok? Para a gente poder referenciar você. E professor, nos ajude aí, mande aí esse desafio para os seus alunos, dá um pontinho para eles poderem responder e manda para a gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, para a gente poder valorizar ainda mais a nossa participação, tá bom? Tem um monte de professores que já fazem isso e eu gostaria de agradecer, aproveitar aqui, agradecer ao professor Celso, ao professor Augusto lá da escola
General Abreu Lima, aos demais professores, professor Isaías do CAIC de Recife, aos professores que têm dado muito apoio aí pra gente, aos demais que sempre que podem, manda aí dizendo que usam esse desafio em seus alunos, tá bom? Professor Eudes, lá de Limoeiro, professor Neno, obrigado, viu? Obrigado pela força. E aí, mostra pro pessoal aí de Limoeiro a força do 9º ano, tá bom? Fechou? Então vou explicar agora. Vamos lá, Robertão, mostra aí o desafio que eu vou esclarecer. Presta atenção. Segue o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nessa cidade em uma determinada semana e localizar medidas de centralidade no gráfico. Presta atenção. Cada ponto desse equivale à temperatura, tá? E aí embaixo você tem o dia da semana e do teu lado esquerdo você tem a quantidade, a temperatura, o grau. Então você vai fazer uma tabelinha a partir desses dados, eu acho que fica mais fácil, mas não esquece de calcular de imediato quem é a moda. Se liga na posição do gráfico de linha e já marca a moda aí, porque tá bem claro para você. Talvez seja complicado fazer mediana e média, mas moda tá muito fácil, é só olhar o maior valor estabelecido, fechou? E o maior valor tá claro aí, já dou a dica para vocês que o maior valor é o 3 graus positivos, já tá claro aí quem é a moda. Resolve o resto, tá bom? Traz para mim aqui, Robertão. Pessoal, não esquece de resolver esse material e mandar pra gente lá no nosso Instagram. Não esquece de acompanhar as nossas videoaulas. Você que usa o celular para assistir as videoaulas, baixa o aplicativo, conecta aí que você tem acesso direto conosco. Ou então nos assiste pelo YouTube. Não esquece de também se inscrever nos nossos canais. Clicar lá no sininho para receber as notificações. Fechou? Acordo pronto? Então vou fazer uma pequena revisão para que você se situe na nossa videoaula de hoje. Falamos sobre medida de centralidade e como ela funciona a partir do gráfico exposto. O que ela representa? Se liga aí. Quando nós calculamos média, mediana e moda, eu vou verificar esses dados em relação ao que eu colhi da amostra, tá? Se a amostra é fiel à população, ou seja, se a amostra representa tudo aquilo que eu espero da população, esses dados estão mais próximos. Se eles estiverem distantes um dos outros, ele vai me dar uma resposta de que não está muito próximo, não. Então, essa medida de centralidade, ela me dá uma noção se os dados estão muito aproximados, se todos aqueles que participaram da nossa enquete, da nossa pesquisa, têm a mesma opinião ou se as opiniões divergem. Por isso é medida de centralidade, deu para entender? E aí eu posso fazer isso a partir do gráfico, ou posso fazer antes com a tabela, tanto faz. Nós fazemos a partir do gráfico, qualquer gráfico serve, com dados ou porcentagem. Ficou claro? Bom, se você colher toda a amostra e essa amostra for toda a população, ela tem um nome específico, chama-se censo. Fechou? Nós não estamos falando de um censo, nós estamos falando de uma pequena amostra de uma população imensa, tá? Que é para eu ter uma noção. Por que faz isso, professor? Por 2 fatores. Primeiro, não tenho dinheiro para bancar toda a pesquisa na população. Segundo, demora demais para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, se fôssemos fazer um censo, demoraríamos aí, normalmente é o que acontece no IBGE, 10 anos. A cada 10 anos tem um censo, porque custa muito caro, tá bom? Deu para entender? Tá claro para você? Então a gente se encontra na próxima videoaula. Tchau, tchau!